depois de se tornar cristão, ter o Senhor retirado das suas costas essa mochila pesada, a vida desse personagem não se torna fácil. Muito pelo contrário. O cristão, ele encontra no curso de sua vida alguns personagens chamados malícia, hipocrisia, o gigante desespero. Ele passa por alguns lugares chamados a cidade da destruição, o castelo das dúvidas, a feira das vaidades. Ou seja, esses termos que esse autor John Bunyan está usando é para ilustrar tudo aquilo que a gente passa nessa vida. A vida cristã, quando a gente crê no Evangelho, não se torna mais fácil. Na caminhada para o reino dos céus, muito pelo contrário. A gente passa por todo tipo de momentos de desespero, de angústia, momentos de dúvidas. A gente passa nas feiras das vaidades, né? Todos os dias, né? A gente vê a feira das vaidades desse mundo, tentando sugar o nosso coração e nos apartar do Senhor. Cristão sofre, cristão se desvia do caminho, ele é preso e torturado. E encontra também bons amigos ao longo da caminhada. Encontra igreja, comunidade. Ele perde alguns amigos em meio à caminhada, mas vai adiante em busca da cidade celestial. Quando está chegando próximo à cidade celestial, ele encontra outro cristão chamado Esperança. E quando ele já está próximo, olhando para aquela cidade celestial, lá no cume do monte, finalmente chegando onde ele queria, acontece que entre onde ele estava e essa cidade, existia um rio chamado o Rio da Morte. E esse rio angustia profundamente o cristão. E ele começa a perder um pouco da fé no Senhor. Alguns homens que estão perto dizem: vocês acharão o rio mais fundo ou mais raso, dependendo da fé no rei do lugar. Diante da morte, cristão e esperança ficam tristes, abatidos. E eles entram no rio, porque eles querem chegar a todo custo na cidade celestial. Cristão começa a afundar com medo. Começa a afundar e se afogar. E com medo de não chegar, e fica com medo de não chegar à cidade celestial. O seu irmão, o seu amigo, Esperança, então grita: cristão, tenha bom ânimo. E nesse momento o cristão lembra das palavras do Senhor: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele recobra suas forças, lembra da promessa do Senhor da cidade. E lembra que o Senhor também disse: quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Esperança em cristão, então, recobram sua coragem, alcançam a margem da cidade celestial e vão rumo ao encontro do rei da cidade celestial. Irmãos, nós somos cristão e esperança nessa vida, em direção à cidade celestial. Estamos aqui só de passagem, somos peregrinos, como essa história conta para nós. O Senhor Jesus é aquele que nos conduz na estrada da vida, nos faz atravessar o rio da morte e garante nossa chegada à cidade celestial. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa certeza. Quando nós entramos no reino de Deus, as coisas não se tornam fáceis. Passaremos pelos momentos de dúvidas, os problemas da vaidade, a cidade da destruição, etc. Mas o Senhor é que nos garante e nos mantém até o momento em que nós chegaremos e estaremos com Ele. E no texto que abrimos, de Apocalipse, capítulo 21, o verso 2, apenas o verso 2 por enquanto, diz o seguinte: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu noivo, para o seu esposo. Irmãos, o contexto desse texto se dá do seguinte modo: o apóstolo João, ele recebeu a revelação de Apocalipse. Lá no capítulo 1, inclusive o pastor Guilherme começou lendo esse texto hoje, ele diz que recebeu do Senhor a revelação de Jesus Cristo, quando ele estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, o apóstolo João estava preso quando recebeu essa visão, porque estava sendo perseguido pelo Evangelho. E ele chama essa revelação de revelação de Jesus. A partir do capítulo 19, já para o fim da carta, o apóstolo João, ele apresenta o retorno glorioso de Cristo, em companhia de seus exércitos do céu. O apóstolo João já tinha visto todo tipo de problema que aconteceria na história da humanidade. Bestas ferozes que se levantariam, perseguições contra o povo de Deus, todo tipo de problema, livramento que o Senhor dava, tribulações, etc. E no final do livro, capítulo 19,
O apóstolo João olha e vê Jesus, que ele descreve dizendo: ele tinha um manto e em suas coxas estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ao redor dele existia uma série de anjos, como um exército dos céus. No capítulo 20, Satanás é preso, o apóstolo João vê Satanás sendo preso, e depois de 1000 anos sendo libertado. E por fim, ele é lançado no lago de fogo e enxofre. E quando Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre, ainda no capítulo 20, o apóstolo João vê o julgamento final. O julgamento final, o apóstolo João descreve como sendo o momento em que todos os homens, mulheres de todas as eras e todas as épocas, de todas as cores, tribos, línguas e nações, são levadas diante do Senhor para prestar contas. E aqueles que não são encontrados no livro da vida, são lançados no lago de fogo com a morte e o inferno. Perceba, quando o apóstolo João fala no capítulo 20, ele fala que Satanás havia sido preso, depois ele foi lançado no lago de fogo, e depois veio o tribunal do Senhor. E as pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus, foram lançadas juntamente com o inferno e a morte para dentro do lugar que Satanás já estava, que a palavra chama de lago de fogo e enxofre. E a palavra diz em tom retumbante: essa é a segunda morte, ou a morte eterna, da qual ninguém pode mais voltar atrás. E aí, depois desse texto do capítulo 20, um tanto quanto pesado, aquela nota grave, nós temos no capítulo 21, o Senhor restaurando todas as coisas, encontrando o seu povo e revelando a cidade celestial que edificou. E aí, irmãos, hoje nós veremos a glória dessa cidade, a perfeição dessa cidade e a graça dessa cidade celestial. Amém? Em primeiro lugar, nós podemos observar a glória da cidade celestial. O verso 1 do capítulo 21 diz: vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. No verso 5, mais à frente, vai dizer: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E aí o texto que nós lemos, o verso 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu noivo. O que temos aqui, irmãos? Nós temos que no verso 1 e no verso 5 desse texto, o Senhor apresenta ao apóstolo João a visão de uma restauração completa de toda a sua criação. Que ele diz: novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, que aqui representa as turbulências de toda a ordem na criação, já não existe. Ou seja, o que o apóstolo João vê é o momento em que o Senhor vai restaurar toda a sua criação. A história das Escrituras é: Jardim do Éden, entrou o pecado, o homem foi expulso do Jardim do Éden, Jesus Cristo veio e ele é capaz de nos fazer voltar para o Jardim do Éden, que aqui se chamará novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Então, o Senhor aqui mostra que novo céu e nova terra está preparado para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Adão e Eva pecaram, não foram apenas os homens que sofreram as consequências do pecado, mas também toda a criação divina. O apóstolo Paulo fala em Romanos que a criação está sujeita à corrupção e à angústia, enquanto espera ser redimida e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Ora, nós vemos na criação terremotos, tsunamis, nós vemos crianças nascendo com doenças degenerativas, crianças com anencefalia. Nós temos uma série de consequências que se abatem sobre a criação. Nem toda a consequência do pecado é retributiva, isto é, o homem faz determinada coisa na sua vida e vem uma consequência. A consequência do pecado atinge, inclusive, pessoas que não fizeram nada para causar aquilo. Um infante que morre na má gestação, etc. Tudo consequência do pecado. A criação foi abalada por conta do pecado. E isso é uma explicação extremamente sofisticada. Não tem nada que se compare a essa explicação das Escrituras.
Senhor determinou, não coma do fruto. O homem e a mulher foram e comeram. O Senhor diz uma estrela, saia daqui. O Senhor manda apagar uma galáxia. O Senhor manda que os planetas se movam. Mas Ele ordena ao homem, irmãos, isso obviamente não ficaria impune. Então, não só os homens foram submetidos às consequências do pecado, mas a própria criação. E o apóstolo Paulo fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, quando vemos nesse texto, o apóstolo vendo novos céus, nova terra, nós estamos vendo que o Senhor fará nova todas as coisas. Um novo céu e uma nova terra. E aí, no verso 2, a palavra diz que também vi a cidade santa, a nova Jerusalém. E nesse momento, o apóstolo João vê a cidade do Senhor, a cidade santa, descendo para encontrar o seu esposo, como uma noiva preparada para um casamento para encontrar o seu esposo. O que nós temos aqui? Nós temos a igreja do Senhor que foi salva, redimida, aqueles que foram encontrados no livro da vida, do capítulo 20, do capítulo anterior, eles agora estão redimidos e transformados, o seu corpo transformado, eles descem para encontrar Jesus Cristo. Então é a igreja do Senhor, a nova Jerusalém nesse caso, a noiva tornada, ela desce ao encontro com Cristo. A cidade de Deus, então, irmãos, é o próprio povo de Deus, é a igreja do Senhor redimida. É a manifestação final dos filhos de Deus e a restauração total de todas as coisas. É isso que o apóstolo Paulo, ele mostra, olha, vai acontecer uma manifestação final e completa, e restauração completa de toda a ordem criacional. E que manifestação é essa? Senão o encontro, o casamento entre a igreja do Senhor, o povo do Senhor, com o próprio Cristo. E é isso que o apóstolo João vê nesse momento. No verso 3, seguindo o texto, a palavra diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão seu povo, povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que nós temos nesses dois versos? No verso 3, a palavra diz, o Senhor diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. O que isso quer dizer? Que o Senhor agora, no novo céu e na nova terra, com o reino consumado, finalmente consumado, o Senhor tabernaculou, ou seja, estendeu uma tenda para o seu povo. E Ele passa a habitar com o seu povo. O Senhor estará com o seu povo redimido e será santuário de adoração de seu povo. Irmãos, isso aqui é uma lembrança daquela época que aqueles irmãos ficaram no deserto e que levantavam a tenda para adorar a Deus. Agora o Senhor está dizendo: no novo céu e nova terra, eu serei o tabernáculo de vocês, eu vou estender a minha tenda sobre vocês e vocês vão me adorar diretamente. O que é isso senão a visão do jardim do Éden restaurado? Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com o Senhor até que pecaram. Eles encontravam com o Senhor na viração do dia, todos os dias. A visão de João, então, é que o Senhor fará nova todas as coisas, céus e terra, e vai reabrir e vai reabitar diariamente e constantemente no meio de seu povo. Essa é a nossa confiança, irmãos. E aí, o texto diz que não haverá nesse momento mais lágrima, morte, luto, pranto ou dor. Ou seja, não haverá nada que cause qualquer sofrimento ou estremecimento da relação direta entre Deus e seu povo. Por vezes, situações, sofrimentos nos abatem. E a gente, às vezes, perde um pouco da nossa fé. Nossa fé, ela se esvai diante do sofrimento. Mas aqui, irmãos, aqui nós temos a confiança de que não haverá dor, sofrimento, morte, nada que vai estremecer a nossa fé, a nossa plena e total confiança para com o Senhor. Isso aqui, irmãos, é um encontro direto, diário com o Senhor, o tempo todo. Então, irmãos, como a gente pode aplicar esse texto para nós no dia de hoje? A cidade de Deus, irmãos, somos nós. Somos nós, é a igreja redimida do Senhor, que encontrará Cristo. Nós teremos perfeita e direta relação com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, qual é então a nossa glória?
Anderson, você está falando muito do futuro que vai acontecer. Que coisa bela, ótimo. Mas como isso impacta na minha vida aqui e agora, que não estou vendo novo céu, nova terra? Isso impacta, irmãos, na percepção de que a glória do povo de Deus é o Evangelho. É conhecer a Deus e se alegrar nas promessas do Evangelho. Quando eu comecei a ler a Bíblia, há uns 13 anos atrás, eu lembro que uma das perguntas que mais me atormentaram por um tempo foi: o que é a glória de Deus? Eu li o Novo Testamento, li o Antigo Testamento, e eu via Moisés suplicando para que Deus mostrasse sua glória. Eu lia sobre sacerdotes que se prostravam com o rosto no chão diante da glória de Deus. Eu via vários profetas com esperança de ver a glória do Senhor, de ver a face do Senhor. Então eu percebi que a palavra de Deus falava o tempo todo sobre a glória de Deus. Eu percebi que os homens e mulheres de Deus eram movidos pelo zelo, pela defesa, preservação da glória de Deus e também pelo desejo de ver a glória de Deus. Então eu demorei, eu lembro que às vezes eu ia na casa de amigos meus que tinham livros. Quando eu via a palavra glória, eu queria ler aquele livro para ver se eu tinha uma resposta. O que é essa glória que todo mundo fala, que a palavra o tempo todo fala? Porque me parecia que a Bíblia toda era sobre a glória de Deus. E o que é isso? Encontrava todo tipo de resposta. É um som do Senhor, é o brilho do Senhor, é a majestade do Senhor, o triunfo do Senhor, etc. Eu demorei para entender que Cristo é a glória de Deus. Ele é a exata expressão de seu ser. A glória de Deus não é apenas um brilho mais forte, uma voz mais grave, um som mais retumbante. Não é só uma trombeta que soa, não é isso só. A glória de Deus é uma pessoa. É Jesus Cristo de Nazaré. Quando Adão e Eva pecaram e nós pecamos com eles, nós fomos afastados justamente da glória de Deus, convívio com o Senhor. Todo homem e mulher de Deus sempre desejou profundamente ver a glória de Deus, voltar ao Éden. Então, como impacta saber de que há um novo céu e nova terra preparado para nós no futuro? Impacta no dia de hoje saber que nós devemos zelar pelo Evangelho e nós devemos nos alegrar, nos orgulhar do Evangelho. Irmãos, a glória da cidade celestial, a glória do povo de Deus é conhecer a Deus e habitar com Ele. Todo ser humano foi criado com um certo ímpeto, desejo, inclinação profunda por algo glorioso que transcende Ele mesmo. O que explica milhões e milhões de pessoas que se tornaram fãs viciadas na Terra-média do Senhor dos Anéis, em Hogwarts de Harry Potter, etc. Várias outras obras com magias, pessoas comuns que são, de uma hora para outra, retiradas do seu contexto diário, normal, ordinário, e levadas para viver aventuras extraordinárias e espetaculares. Multidões vão aos cinemas e tentam se identificar com aquele desejo, sendo satisfeito de uma glória. Irmãos, nós temos o Evangelho. Nós precisamos lembrar que o Evangelho diz respeito à glória de Deus. Que o Senhor, Ele entrou num templo cheio de mercadores da fé e saiu tirando a força, tentando limpar a casa do Senhor, porque Ele se importava com a majestade e a glória de Deus. Então, o Evangelho, a mensagem da cruz, é a mensagem da glória de Deus revelada aos homens. Nós fomos criados para essa glória futura, transcendente, e não apenas para a glória passageira desse mundo. Deixe que a glória passageira desse mundo seja toda entregue a Anitta, a todos esses, Justin Bieber, quem quer que seja, qualquer personagem desse que temos aí. Tudo isso é passageiro. Não é pó diante do que vai acontecer do julgamento final do Senhor. Deixe com que levem a glória desse mundo. Deixe. Leve. O que nós temos, irmãos, qual é a nossa identidade? É a glória do Evangelho, é nisso que nós podemos nos orgulhar. Aquele que pudesse gloriar, glorie-se nisso em conhecer o Senhor, em viver para a glória do Senhor. Então nós fomos criados para essa glória transcendente, para ver o Filho de Deus e nos encontrarmos com Ele. A palavra dirá que Cristo é o alfa, o ômega, ou seja, o começo e o fim, o consumador de todas as coisas. É tudo sobre Jesus Cristo, irmãos. É tudo sobre a glória de Deus, é tudo sobre a pessoa de Jesus. Jesus Cristo, então, é a nossa glória.
E nós devemos ter profunda expectativa pela restauração de todas as coisas. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós devemos buscar contemplar diariamente a glória de Deus no Evangelho. Então, eu lhe pergunto, será que nós temos orado para que Deus manifeste a sua glória na face de Jesus Cristo, para que a gente possa, de fato, expor a glória de Deus para esse mundo? Toda a vida cristã, irmãos, nada mais é do que ver Jesus Cristo, a glória de Deus, e expor essa glória ao mundo em cada área e centímetro da vida. Como Deus é glorificado na minha vida familiar, como Deus é glorificado no trabalho, como Deus é glorificado na igreja, como Deus é glorificado na escola, como Deus é glorificado em cada área. Tudo é sobre a glória de Deus no Evangelho. Cristo é a glória de Deus. Irmãos, vamos agora para o verso 9, nós vamos ver nesse ponto a perfeição da cidade. Entre o verso 9 e o 27, nós veremos a perfeição da cidade. Nós falávamos que a cidade, ela é gloriosa, que é essa cidade que o Senhor redimiu, o povo de Deus, e agora nós veremos a perfeição da cidade. O verso 9 diz: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Irmãos, esse texto é interessantíssimo. Nos versos 9 a 11, nós percebemos o seguinte, que o apóstolo João diz que um anjo o tomou para mostrar a noiva, que agora ele chama de esposa do Cordeiro. Ele tinha falado no verso 2 que era a noiva do Cordeiro, né, que ela vai se encontrar com o Cordeiro, vai encontrar com seu esposo, vai se casar. E aqui ele já fala da esposa do Cordeiro, como já tivesse havido esse casamento. Então o apóstolo João, ele é transportado a uma montanha para ver a nova Jerusalém. Ocorre que entre os versículos seguintes, que a gente vai ver, João vai descrever a cidade celestial como se fosse uma cidade concreta, e não apenas um povo. Então, é muito interessante porque o que João está dizendo é que a Nova Jerusalém, ela tem 2 sentidos aqui. Ela tem um sentido de ser a igreja de Deus, o povo redimido do Senhor, aqueles que estavam no livro da vida, verso 2 que a gente viu, e agora ele está falando que essa cidade, que a Nova Jerusalém também quer dizer que é uma cidade que Deus edificou para seu povo morar, uma cidade perfeita. Então, enquanto no verso 2, o apóstolo João fala da Nova Jerusalém que desce do céu e encontra o noivo, no verso 10, que nós lemos agora, o apóstolo João fala e é levado a um alto cume para ver uma cidade edificada pelo Senhor. Jerusalém, essa cidade santa que descia do céu. Então tem esses 2 sentidos, uma cidade concreta em que o povo vai morar e o povo de Deus. Essa é a Nova Jerusalém. Como o apóstolo João, então, descreve a Nova Jerusalém? Ele vai fazer isso nos versos seguintes, a partir do verso 11 até o 27. Mas, para a gente resumir, o que a gente observa nessa porção do texto bíblico? O apóstolo João, ele diz que a cidade de Deus tinha brilho de uma pedra preciosa, ela tinha altas muralhas, com 12 portas e 12 anjos. Em cada uma das portas tinha o nome de cada uma das tribos de Israel, que essa cidade ela tem fundamentos e muralhas com o nome dos 12 apóstolos de Cristo. As medidas de largura, comprimento, altura são iguais como um cubo perfeito. É uma espécie de cubo perfeito que João vê. Toda a cidade ele diz que é de ouro puro, refinado. O fundamento dos muros da cidade tem pedras preciosas. E cada uma das portas da cidade é feita de pérola preciosa. O que nós temos nesses versos todos? Nós temos uma descrição de uma cidade perfeita. João usa 9 vezes o número 12. Um número que indica na Bíblia perfeição, ordem, simetria, organização. Então, irmãos, o que nós percebemos aqui é uma descrição de uma cidade perfeita, bela, com ouro, com as portas bem guardadas, com pérola preciosa, com o nome dos 12 apóstolos, com o nome das 12 tribos de Israel, com as medidas tudo perfeitas, como um cubo perfeito.
para que o povo de Deus more nessa cidade, nessa Nova Jerusalém. Então é uma Nova Jerusalém, uma igreja do Senhor chamada Nova Jerusalém, entrando na Nova Jerusalém, a cidade de Deus, a santa cidade. Então perceba a beleza do que a gente está vendo aqui. A gente está vendo um casamento entre o povo de Deus, no momento que tudo está transformado e renovado, e a partir desse momento nós temos esse povo de Deus entrando na cidade celestial, que foi construída pelas mãos do próprio Deus. Aí no verso 22, lá na frente, no verso 22, o texto vai dizer que nessa cidade não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, nesses versos, nós vemos que, após a descrição da cidade perfeita, que João vê no alto cume do monte, nós vemos o apóstolo João dizendo que o próprio Deus será o santuário dessa cidade. Ou seja, não vai haver nessa cidade um lugar separado para adoração, tipo uma igreja. Porque Deus será adorado diretamente o tempo todo na cidade como um todo. Não haverá pecado. No verso 23, a gente vê que a cidade será iluminada pela glória de Deus e pela luz do Cordeiro. A glória de Deus, o brilho da glória de Deus e a luz do Cordeiro vão iluminar essa cidade. Nem haverá lua, nem sol. Além disso, as nações serão guiadas pela luz do Senhor, e os reis da terra renderão toda a sua glória a Deus, o único Rei eterno. E aí o apóstolo João ainda vê que não haverá noite, e as portas da cidade sempre estarão abertas. Isso quer dizer o que, irmãos? Não haver noite e as portas da cidade sempre estarem abertas. Não haverá nenhuma ameaça contra essa cidade e haverá plena liberdade na presença do Senhor. Não será um presídio, né? É isso. Haverá liberdade, não haverá pecado, então as pessoas poderão transitar na cidade do Senhor livremente, com tranquilidade, sem medo algum. E a glória do Senhor vai iluminar essa cidade, não haverá noite. Então o brilho da glória do Senhor vai iluminar o tempo todo essa cidade. A glória e a honra das nações estarão nessa cidade, e seus cidadãos serão apenas aqueles inscritos no livro da vida. Irmãos, a cidade celestial será perfeita e será habitada pelos redimidos em Cristo. A Nova Jerusalém vai entrar nessa cidade, essa Jerusalém, santa cidade do Senhor, construída pelo Senhor, para que o povo dele more lá para sempre. A igreja de Cristo é a Nova Jerusalém, esse povo redimido que vai habitar a Nova Jerusalém, a cidade santa, que é o santuário de adoração a Deus. Digam-me, não é exatamente isso, uma cidade gloriosa e perfeita que nós desejamos? Nós não queremos uma cidade bem ordenada, bela, limpa, harmoniosa, livre, segura? Não é exatamente isso que nós passamos boa parte da nossa vida preocupados em ter? Nós desejamos uma cidade da qual possamos nos orgulhar. Nós desejamos uma cidade com glória e respeito de todos. Uma cidade de paz, tranquilidade, harmonia. Irmãos, para o povo de Deus, essa cidade já está pronta. É isso que João está vendo. Ele já está vendo essa cidade pronta. Cristo é a pedra angular, que sobre a cruz e o túmulo vazio edificou e construiu uma cidade perfeita e gloriosa. Irmãos, o Senhor falou várias vezes que Ele era a pedra angular, sobre a qual a igreja era edificada, sobre a qual o reino de Deus ele era exposto ao mundo, para que aqueles que crescem no Evangelho viessem a Cristo. E assim sendo, irmãos, a nossa confiança e certeza de que essa cidade já está pronta, que tudo aquilo que a gente luta nessa vida,
para ter uma certa estabilidade, segurança, paz, alegria, tranquilidade, ver glória, majestade, uma alegria profunda e satisfação, já estão garantidos por conta dos méritos de Cristo na cruz de Calvário. A cidade do Senhor já está pronta para nós, a nova Jerusalém. Ela é gloriosa, bela, reluzente e simétrica. Aí você pergunta, mas qual o impacto disso para a minha vida hoje? O que isso implica na minha vida hoje? Irmãos, diante dessa promessa do Senhor, dessa certeza que o Senhor nos dá, nós não podemos ser pessimistas diante das tribulações e sofrimentos da vida. A viagem, irmãos, à cidade celestial é dura, mas a chegada é certa. O pastor sempre diz isso aqui. A viagem é difícil, mas a chegada é certa. Se formos pessimistas demais quanto aos sofrimentos nesse mundo, nós perderemos a esperança de vivermos finalmente em uma cidade perfeita. Nessa vida, irmãos, as coisas podem piorar, mas aqueles que estão em Cristo Jesus devem confiar que um dia tudo será perfeito. Tudo será perfeito. Então, o que isso implica? Saber que existe uma cidade perfeita preparada para nós. Não desanime demais. Não baixe a cabeça demais. Você que é crente em Jesus, saiba que de fato as coisas podem ser difíceis e podem até piorar, mas não desanime tanto, a ponto de deixar a sua fé, porque está preparado para todos aqueles que estão em Cristo, paz, alegria, plenitude, perfeição, harmonia, para sempre, estão guardadas no Senhor. Então não seja um pessimista, mas também não se anime demais com os encantos e a glória desse mundo. Lembre-se que esse mundo, boa parte dele é uma grande feira das vaidades. Quantos milhares de crentes não se animaram com as coisas boas que receberam nesse mundo e se afastaram da fé? Se nos animarmos demais com esse mundo, nós vamos esquecer que fomos salvos para o reino eterno e não para construir um reino para nós nesse mundo. O Senhor falou disso várias vezes. Não coloque demais seu coração nas coisas desse mundo, porque a traça vem e corrói. O tempo vem e leva, e a morte vem e solapa tudo e tira tudo de você. Portanto, não se anime demais, a ponto de entregar o seu coração à feira das vaidades desse mundo. Não seja um pessimista, fatalista, mas também não seja uma pessoa que se entrega à glória desse mundo. Irmãos, a nossa perspectiva tem que ser completamente distinta daquilo que o mundo nos propõe. Sejamos então estáveis diante da tribulação, estáveis, e sejamos comedidos, contidos diante das alegrias passageiras desse mundo. Tudo passa e nós voamos rapidamente. A nossa vida, o apóstolo Tiago fala, é como uma fumaça lançada e daqui a pouco ela se esvai rapidamente. Nós não temos, o apóstolo Tiago avisa, olha, vocês não têm certeza do dia de amanhã, sempre digam, se Deus quiser, porque vocês não têm garantia de nada que haverá um dia de amanhã. Então, irmãos, nós voamos, nós passamos. Pensar sobre a cidade perfeita, eterna, nos lembra que nós, e se o Senhor não voltar para nos buscar enquanto em vida, nós morreremos e a nossa vida é passageira. E nós, então, precisamos transcender, ou seja, pensar e viver para o eterno naquilo que estamos fazendo. Tudo para a glória do Senhor. Então um dia, irmãos, veremos Deus face a face, um dia estaremos numa cidade perfeita, e um dia seremos um só povo com um só rei. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, guardemos, oremos, desejemos pelo reino de Deus e pela manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Amém? No último ponto, nós veremos os 5 primeiros versos do capítulo 22, em que João termina a descrição dessa cidade. O texto bíblico, né, que nós temos, ele separa o texto dessa forma em capítulos, mas o que nós temos nos 5 primeiros versos do capítulo seguinte, 22, nada mais é do que a finalização da descrição que João já vinha fazendo. E ele, então, nesse texto, fala da graça da cidade. Vejam, ele diz o seguinte: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida,
que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. O que nós temos então nesses 5 primeiros versos que João vê da cidade celestial? Nós temos que João ainda descreve essa cidade dizendo que ele viu um rio de água de vida saindo do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio, irmãos, representa o rio da graça de Deus que flui de seu trono. A graça de Deus, ela nunca findará e vai ser para sempre um afluente do trono do Senhor em favor do seu povo. Estar na cidade do Senhor será desfrutar para sempre do favor do Senhor. Vejam, aqueles que estiverem em Cristo, forem salvos, redimidos, entrarem na cidade celestial, na Nova Jerusalém, vão manter em seus corações o tempo todo a certeza de que eles estão ali por conta da graça, do favor imerecido do Senhor. Nunca vai passar pela cabeça, não estou aqui por meus méritos, por minha bondade, santidade. Não, pelo contrário. Vai ser sempre um rio de graça fluindo, renovando a nossa certeza de que o Senhor nos ama e nos mantém naquele lugar. E no verso 2, o apóstolo João vê a árvore da vida. O que é essa árvore da vida? Aqui rapidamente, só para a gente pensar aqui sobre esse termo que o João fala, quando ele vê a árvore da vida. Existiam 2 árvores no jardim do Éden. 2. A árvore de conhecimento do bem e do mal, que o Senhor proibiu que Adão e Eva comessem do fruto, e a árvore da vida. O que aconteceu? Adão e Eva comeram da árvore proibida, né? Do conhecimento do bem e do mal, desobedeceram a Deus. Então o Senhor proibiu que o ser humano comesse da árvore da vida, para que não vivesse eternamente. Deus expulsou o homem e a mulher do jardim do Éden, lá no capítulo 3 de João. E ele colocou anjos para que o ser humano não chegasse à árvore da vida e não vivesse eternamente. E o que a gente está vendo aqui? Um homem, João, pecador, como eu e você, vendo a árvore da vida. A árvore que representa a vida eterna. Ele viu o rio de graça fluindo do trono de Deus e viu a árvore da vida curando as nações. O que isso quer dizer, irmãos? Esses 2 versos profundos e poderosos. O povo de Deus vai ter vida eterna para sempre. Nova Jerusalém, irmãos, é jardim do Éden restaurado. É comer da árvore da vida e desfrutar da graça do Senhor em alegria e plenitude, em perfeição eterna. Então, essa é a nossa certeza, aquilo que a gente foi criado para sermos eternos na presença do Senhor, está garantido. Um pecador chamado João, apóstolo João, ele viu isso concretizado nas mãos do Senhor. Concretizado nas mãos do Senhor. E aí, nos versos seguintes, vai dizer que não haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá morte, não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Ou seja, não haverá pecado, impecabilidade perfeita. Nós estaremos diante do trono do Senhor, o governo perfeito. Nós serviremos ao Senhor em plenitude o tempo todo, serviço perfeito. Nós vamos ver a face do Senhor, comunhão perfeita. Nós teremos o nome do Senhor gravado em nós, ou seja, nós seremos semelhantes ao Senhor perfeitamente. Não haverá noite e haverá alegria plena diante da luz, da glória do Senhor o tempo todo manifesta naquela cidade. O Senhor brilhará sobre o seu povo e sua cidade por todo o tempo. A glória de Deus vai estar manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a nossa confiança, irmãos. O povo de Deus vai reinar com Ele para sempre. É isso que o texto está dizendo. O rio de graça, a árvore da vida, quer dizer vida eterna. E não mais morte, não mais maldição, não mais noite, trevas, problemas, insegurança. Mas plena certeza e confiança no Senhor. Se nós perdermos, irmãos, e aqui nós aplicamos para nosso contexto, nossa vida de hoje, se nós perdermos a esperança ou a visão da cidade celestial, nós perderemos a nossa própria identidade. O povo de Deus é um povo que tem expectativa
pela glória de Deus. O Senhor plantou em nossos corações um profundo desejo por glória e majestade perfeita, e apenas Ele pode nos preencher com seu rio de graça e com sua árvore da vida. Irmãos, tudo isso que está garantido em nós, para nós em Cristo Jesus, é tudo que a gente busca nessa vida. Parte da igreja corre o perigo hoje em dia de perder a sua identidade diante do mundo. Pessoas hoje olham para a igreja e veem parte dela moralista, preocupada só com a aparência, parte dela preocupada só com dinheiro, prosperidade, cura de doença física, venda do evangelho, né? Parte delas com outros benefícios de toda a ordem, né? Outras partes, lutas e guerras e ódio cultural. A Bíblia é como se fosse uma espada para atacar o outro, digladiar, destruir reputação, com moralismo, etc. E a gente não vê crentes que esperam e têm expectativa nos céus, de que não acham que o Estado vai resolver as coisas, que vai salvar o mundo, que não acham que, sabe, que a gente vai ter tudo perfeito aqui. Irmãos, a gente transparece para o mundo as mesmas perspectivas, as mesmas inclinações, paixões. Os vícios do mundo nos alcançam. E as pessoas não veem crentes que transcendem. O evangelho é sempre para te curar, para te dar dinheiro, para te tornar uma pessoa melhor, para tu parar de beber, parar de fumar, deixar os teus vícios, ou te tornar uma pessoa mais comportada em rede social. Só isso. E nós perdemos o senso de que a morte, a vida é breve, a morte é uma realidade. O evangelho precisa ser anunciado com toda seriedade. Porque pela palavra de Deus, só aqueles que estão em Cristo estarão no reino dos céus, desfrutando de sua glória. Mas todas essas promessas são para os filhos de Deus. A cruz, ela é para salvação, mas ela também é para condenação. Para todos aqueles que não se inclinam diante do evangelho, para todos aqueles que não se entregam a Cristo, para todos aqueles que não creem na ressurreição de Cristo. A cruz, ela serve como uma condenação. Você está agredindo o Filho de Deus. Ele morreu por seus pecados e você não se arrependeu dos seus pecados, não confiou nos méritos dele, e você não pode entrar no reino dos céus. Quanto a gente tem visto isso sendo dito por nossas igrejas por aí afora. Não aqui, graças a Deus, que a gente preza pela palavra, mas eu falo de uma identidade maior enquanto protestantes. Eu sempre digo, né, que antigamente, quando eu ia evangelizar alguém dizia assim, eu sou católico, evangelizava. Chega, eu sou evangélico, aí eu disse, não, então está tudo certo, ok. Não, agora quando diz eu sou evangélico, eu te falo 3 vezes mais de Jesus para ter certeza que tu entendeu o negócio. Eu gasto muito mais tempo. Quando alguém diz eu sou evangélico, eu falo, pode sentar, que a gente vai conversar. Evangélico é ok, vamos conversar mesmo. O evangélico é isso, é arrependimento de pecados. Não é perfeição, não, mas também não é moralismo, não é libertinagem. Irmãos, nós precisamos mais do que nunca, enquanto cristãos protestantes no nosso país hoje, é resgatar uma identidade de um povo dos céus. Um povo que é capaz de, diante dos tumultos dessa vida, apontar de que existe um reino prometido para nós, garantido para todos aqueles que estão em Cristo. Essa promessa é nossa. E aqui nós estamos vendo algo que já está pronto. Se você é cristão, você pressupõe que crê que isso aqui está pronto, que não é história da carochinha. Então, irmãos, a nossa atividade, nosso dever, nosso trabalho, nossas relações sociais é expor a glória de Deus. É prezar pela glória de Deus. É fazer com que o nome de Cristo seja conhecido e seja reverenciado nas universidades, nas escolas, nas famílias, na igreja, em cada esfera da sociedade, que Cristo seja honrado. E isso é tudo que a gente tem para oferecer para esse mundo. Que Anitta leve a glória desse mundo, que Justin Bieber, todos os outros secularistas, levem a glória desse mundo, tomem para vocês. Nós não precisamos e nós não queremos isso. Porque se for para isso, qual é a nossa diferença? Nenhuma. Então, irmãos, se nós nos tornarmos um povo que se preocupa apenas com o que é temporal,
com dinheiro, cura de doenças, etc. Só com isso, nós perdemos a identidade de sermos uma cidade celestial, militante que está nessa terra. Então devemos ter num coração uma profunda expectativa e santa esperança pela cidade do Senhor. Não sejamos cristãos secularizados que só mantêm a capa de moralidade. Deus não exige de nós apenas mera aparência, comportamento certinho. Não é só isso, irmãos. Não é só isso, não é só moralidade, não. O Senhor quer transformar o nosso coração internamente para que a gente deseje a glória de Deus, o reino, Cristo. Ver Cristo em nossas vidas, em nossa família, em nosso trabalho. Ver o Senhor resplandecendo a sua glória em nós. Então sejamos cristãos que oram, que falam, que desejam os céus. Sejamos uma igreja com esperança. Amém? Vocês lembram dos peregrinos, cristão e esperança, que quase desistiram lá na história, no começo que eu contei, no rio da morte? Eles conseguiram chegar às portas da cidade celestial. John Bunyan, o escritor do livro Peregrino, diz que cristão e esperança viram a glória de Deus. Eles viram o Senhor, a árvore da vida, e receberam vestes novas. E aí John Bunyan diz, Enoque, Moisés e Elias disseram àqueles peregrinos, esses peregrinos vêm da cidade da destruição, pelo amor que têm ao rei deste lugar. O rei mandou que os peregrinos entrassem e fechou os portões. Esse livro dos peregrinos, termina dizendo que muitos ficaram de fora. Irmãos, o livro de Apocalipse, no capítulo 22, vai terminar com uma nota um tanto quanto pesada. Aqueles santifiquem-se mais. Aqueles que estão em pecado, que se entreguem mais ao pecado. O Senhor cerrando os céus e condenando todos aqueles que não vieram a Cristo, não se arrependeram dos seus pecados. Então, vejam, todas essas promessas, irmãos, que falamos hoje, isso que acalenta o nosso coração enquanto cristãos, é porque o Senhor habita em nós. Mas talvez você esteja aqui e não creia no Senhor. Então saiba que é necessário crer no Senhor Jesus, confessá-lo, arrepender-se dos seus pecados e buscar viver em conformidade com a palavra de Deus. Apesar de não sermos perfeitos, nós sempre temos a inclinação de buscar no Senhor perfeição e alegria ou aprimoramentos. Então não demore a vir a Cristo, a cruz de Cristo, a crer no Evangelho. Não demore. Esteja pronto para o chamado do Senhor. Jesus disse que Ele virá como um ladrão no meio da noite. Ele vai lá e solapa a vida daquele indivíduo e chama para o juízo. Então, irmãos, estejamos todos prontos para esse chamado do Senhor. E que nossas mãos tenham realmente obras que o Senhor se alegre e glorifique o seu nome. Amém? Vamos orar? Vamos levantar para orar? Deus, manifeste a Tua glória, Deus, através dessa palavra. Nos corações, ó Deus. Toca as emoções, a razão, a vontade, a vida religiosa, as crenças mais profundas, ó Deus. Opera transformação, regeneração. E para todos os crentes, ó Deus, que estão em Ti, estão aqui, renova a alegria, Deus. A certeza que nós estamos no reino e que o reino perfeito já está preparado para nós. Nós não temos saúde perfeita, de uma hora para outra a gente fica doente. Nós não temos, às vezes, as condições financeiras todas que achamos que é necessário. Nós não temos os prazeres desse mundo, muito menos o reconhecimento desse mundo, a glória desse mundo, o poder, o status. Precisamos disso e tanta coisa, Senhor, que esse mundo promete. Ou será a feira da vaidade? Senhor, nos faz transcender, Senhor. A Tua igreja, ela resplandeceu mais a Tua glória nos momentos que os cristãos oravam e desejavam pelos céus. A identidade do povo de Deus, Senhor, é fundamentalmente um povo dos céus vivendo na terra. Resgata isso no nosso coração, Senhor. Toca as nossas afeições nesse sentido. Não nos permita que nós nos percamos nos problemas desse mundo, degladiando, que caiamos, que transformemos o Evangelho num mero moralismo, para confronto, para briga, disputa, ou que transformemos o Evangelho em objeto de barganha, de troca de favores. Não nos deixe ser pagãos, ó Deus, por favor.
mas nos dá a certeza, ó Deus, de que as nossas vidas estão em tuas mãos. Nós somos pó, e ao pó voltaremos, mas de lá ressuscitaremos, porque o Senhor ressuscitou em nosso favor. Nós seremos como o Senhor é. Essa é a nossa identidade, aquilo que nós somos. Já estamos justificados, glorificados com Cristo Jesus. Isso somos nós. Faz com que isso reverbere as cordas do nosso coração, Deus. Faz com que o céu, Deus, toque o nosso coração, Deus. Incline-nos, para que a gente não viva uma vida secularista, uma vida preocupada apenas com as coisas desse mundo, Deus, com a glória desse mundo. O tempo voa e nós voamos, mas nos faz, ó Deus, enquanto estamos aqui, agentes do Teu reino, para viver para a Tua glória. Em nome de Jesus.